Oi pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que é novo por aqui e não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão para te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. Nesse vídeo eu quero te mostrar como eu estudo a Bíblia e por isso esse vídeo é um vlog em que eu vou levar você junto comigo para estudar a Bíblia. É claro que eu já estou aqui com o meu cafezinho, que não poderia faltar, e já estou com todas as coisas arrumadas aqui na mesa para a gente começar o nosso estudo. Bom pessoal, eu já estou aqui então com a minha Bíblia, também com um caderninho e com um livro que eu sempre recomendo para vocês, que é o livro Redescobrindo a Sua Bíblia. Mas então antes da gente começar, eu vou estar anotando aqui no caderninho todo o passo a passo que a gente vai seguir para fazer esse estudo de hoje, para demonstrar a vocês como que eu estudo a Bíblia. Nós vamos começar com a oração, pedindo a Deus que nos dê a sabedoria pelo seu Espírito Santo para que possamos entender e compreender a sua palavra. Depois nós vamos passar para a leitura, e é muito importante que neste período você leia devagar e com muita atenção. Depois nós vamos fazer a meditação, em que nós vamos estar pesquisando mais sobre o contexto daquela passagem, o que ela está querendo dizer e como que nós podemos aplicá-la em nossas vidas, e então nós vamos anotar tudo isso. Então vamos lá começar a nossa leitura. Você já pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa também, para começar a sua leitura comigo. Vamos começar então fazendo uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para compreender a sua palavra. Querido Deus, em tua presença nos encontramos neste momento para estudar aquilo que a tua palavra tem a nos ensinar. Te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, o entendimento e a compreensão pelo teu Espírito Santo, para que possamos interpretar a tua palavra de maneira correta e agradável a ti, para realmente reconhecer quais são os teus ensinamentos para as nossas vidas. Te pedimos que venha abrir o nosso coração para que possamos entender e receber a tua palavra sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. A passagem que nós estaremos lendo fala sobre a videira e os ramos e se encontra em João, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 17. A videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Depois que nós finalizamos a leitura, é muito importante agora a gente meditar na palavra, para realmente entender o que aquela palavra está querendo nos dizer e como que nós podemos aplicar isso em nossas vidas. E para isso nós precisamos pesquisar, ir mais a fundo, verdadeiramente meditar naquilo que nós estamos lendo e não somente ler de maneira corrida, mas prestar muita atenção para entender como que nós podemos verdadeiramente viver de acordo com a palavra de Deus. Como eu já mostrei para vocês, eu estou aqui com o livro Redescobrindo Sua Bíblia. Esse livro aqui tem um resumo de cada um dos livros da Bíblia e ele apresenta de maneira muito fácil para que você possa entender sobre o que aquele livro está querendo nos dizer. Como nós estamos estudando sobre uma passagem que está no livro de João, então eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês nesse livro o que ele vai estar falando
falando sobre João. É claro que eu não vou estar lendo a parte inteira que ele fala sobre isso, porque senão vai levar muito tempo, mas para que a gente possa ter apenas um contexto geral do livro de João, e depois nós vamos mergulhar em específico no contexto dessa passagem que nós acabamos de ler. Nós vemos então que o Evangelho de João tem como personagem principal Jesus, e os locais principais é a região da Judéia e Jerusalém. A data provável é 90 a 95 depois de Cristo, a data provável em que esse livro foi escrito. As palavras-chave são crer, vida, amor, verdade e luz. Tema: Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Passando um pouco aqui, a gente vai perceber que o autor ele vai então estar comparando o Evangelho de João com os demais evangelhos, e uma coisa que a gente vai perceber é que o Evangelho de João tem como objetivo apresentar Jesus como o Filho de Deus. Então aqui a gente pode ver que ele vai dizer que Mateus, Marcos e Lucas enxergam Jesus principalmente como homem-deus. João o vê como Deus-homem. Então a gente já vê desde o início do livro de João que ele começa, falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e então o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então esse é o objetivo central do Evangelho de João. Uma coisa interessante também sobre o Evangelho de João é que os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles foram escritos para um público específico. Já João escreve o seu evangelho sem um público definido, então por isso ele é considerado universal. Bem, como vocês podem ver, o livro apresenta várias informações, várias coisas muito importantes para que você consiga estar compreendendo melhor aquilo que você está lendo. Inclusive, em alguns outros livros ele vai estar apresentando mapas, figuras, coisas representativas para que você possa entender melhor, e por isso que eu sempre recomendo ele para você que já tem conhecimento, ou para você que está iniciando agora, ele é bom para todas as pessoas. Então agora que nós já demos uma olhada no contexto do livro de João, nós precisamos então entender mais sobre essa passagem que nós acabamos de ler. É muito legal que nessa hora você faça uma pesquisa, se aprofunde mais para que você possa entender sobre a passagem que você está lendo. Eu já fiz uma pesquisa antes e já anotei tudo aqui para ir compartilhando com vocês, porque se eu deixasse para fazer isso aqui agora no vídeo, talvez demoraria um pouco mais, então eu já decidi deixar tudo meio que prontinho para ir colando aqui e compartilhando com vocês, tá bom? Mas enquanto você estiver estudando aí a sua Bíblia na sua casa, é muito importante que você procure, use de recursos em que são confiáveis e que você pode estar pesquisando mais sobre a palavra de Deus. Eu sempre recomendo o canal do Bible Project português, é muito bom, tem vários resumos, vários assuntos de maneira muito descomplicada e que vai te ajudar bastante a entender a Bíblia. E também tem alguns sites, se eu não me engano, tem um que se chama Estilo Adoração, ele também tem muitos resumos e muitas informações, várias explicações de passagens bíblicas que também são muito boas. Nós vamos ver que nessa passagem, Jesus vai se apresentar como a videira verdadeira e os crentes, aqueles que devem estar conectados em Jesus, são apresentados como os ramos. Enquanto isso, Deus Pai é o agricultor, aquele que cuida desses ramos. Bom, então eu anotei aqui na minha colinha algumas coisinhas para estar compartilhando com vocês que eu pesquisei. E sobre o contexto dessa passagem, acredita-se que Jesus contou essa alegoria na noite de ceia com os seus discípulos, a mesma na qual ele foi traído. Isso aqui é muito importante da gente ter em mente, porque esse aqui era um momento em que Jesus estava tendo ali com os seus discípulos antes de começar a acontecer todo aquele processo em que ele foi traído, depois teve de ser julgado e tudo aquilo. Então esse foi um momento importante em que ele esteve ali em comunhão com os seus discípulos e esteve lhes apresentando, sobre aquilo que ele gostaria que os seus discípulos fizessem. E nós vamos ver que isso é claro nessa passagem, porque ele vai apresentar: sem mim, vocês não podem fazer nada. Esse é um dos versículos que nós encontramos nessa passagem. Isso é muito importante porque Jesus ali estava dando um entender aos seus discípulos de que eles precisavam estar conectados nele. Bom, agora que nós já temos essa noção do contexto dessa passagem, quando que aconteceu isso aqui que nós estamos lendo, eu já vou anotar isso para que não venha esquecer. Isso é muito importante também, que você vai anotando tudo para que você não esqueça. Eu tenho aqui, então, já separei algumas coisas, meus marcadores, também alguns post-its, e eu vou estar fazendo aqui uma setinha, puxando, para poder estar anotando aqui no cantinho sobre esse contexto. Bom, pessoal, então eu fiz aqui uma marcação do primeiro versículo e coloquei aqui o contexto daquilo que eu tinha falado para vocês, que essa passagem foi contada, no caso, Jesus estava falando sobre isso na noite em que ele foi traído, enquanto ele estava na ceia juntamente com os seus discípulos. É importante a gente pensar também por que Jesus utiliza a figura da videira. Acontece que a videira tem um grande significado em relação à nação de Israel, porque por diversas vezes no Antigo Testamento ela é representada por uma videira. Então os seus discípulos entenderiam facilmente o que ele estava querendo
querendo dizer, utilizando essa analogia. E também existe aí um contraste entre Israel e entre Jesus, porque Israel foi um tipo de videira infrutífera, enquanto Jesus, na verdade, foi aquele que cumpriu o papel que Israel apenas tipificava. E eu vou estar anotando essa informação em um post-it. Pronto, informação anexada, agora vamos continuar aqui. Então, nós analisamos que Jesus utiliza a expressão da videira e videira verdadeira, porque ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez e cumpriu com o seu papel. E agora nós que aceitamos a Jesus, somos comparados então com os ramos, aqueles que estão conectados nele. Então nós podemos ver aqui no versículo 5, eu vou até marcar esse versículo, que Jesus vai dizer: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós somos comparados com os ramos que fazem parte da videira, que é Cristo, e logo nós precisamos dar fruto se nós de fato estamos conectados com Ele. Nós vemos aqui nessa passagem que Jesus vai fazer uma comparação entre os ramos. O versículo 2 vai nos dizer: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. Ele aqui está se referindo ao Pai, que é o agricultor. E todo o que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, o que acontece? Todo aquele ramo que aparentemente está conectado em Jesus, mas ele não dá fruto, ele é cortado e lançado fora. Já aqueles que estão em Cristo, que é a videira, e esses produzem fruto, eles são podados. Para quê? Para que dê ainda mais fruto. Jesus aqui estava falando sobre os crentes. Então, existe uma separação aqui. Os ramos frutíferos são aqueles que estão ligados em Jesus, em um relacionamento de intimidade, um relacionamento verdadeiro com Ele. E por isso eles vão gerar fruto, porque se nós estamos verdadeiramente conectados com Cristo, é impossível que não venhamos dar fruto. Nós vamos dar fruto através do agir dele em nossas vidas. Agora, existem aqueles ramos que são os ramos infrutíferos. Esses são os chamados crentes nominais. Eles até seguem a Jesus, mas por não buscarem verdadeiramente, são incapazes de produzir fruto. E aqui Jesus vai apresentar a consequência, o resultado que cada um vai ter. Então eu vou marcar esse versículo 2 aqui de amarelo, porque é muito importante que nós venhamos ter a consciência de que tipo de ramo nós estamos sendo na presença de Jesus. E aqui existe uma diferença muito grande, viu? Entre ele corta e ele poda. O podar é diferente do cortar, do arrancar fora. O podar é para que a planta dê ainda mais fruto, e é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, sobre quando Deus está nos podando para propósitos maiores, para viver o propósito dele em nossas vidas. Ele precisa nos podar, ele precisa nos moldar para que nós possamos cada vez mais frutificar em sua presença. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Bom, então eu fiz aqui uma anotaçãozinha sobre a diferença entre o ramo frutífero e o ramo infrutífero e o que cada um representa. Em relação a essa questão ainda do ramo, é importante a gente perceber que Jesus estava contando isso aos seus discípulos um tempo antes dele ser traído. E aqui a gente já pode ver uma diferença, por exemplo, até em questão de Judas. Ele estava ali presente também e aparentemente ele era um ramo, mas ele foi cortado. Por quê? Porque ele foi um ramo infrutífero. Na verdade, ele ainda traiu o seu mestre. Então, essa palavra ela é muito importante. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que eles precisavam permanecer nele. Não importa o que acontecesse, eles precisavam sempre permanecer em Cristo, porque era através de Cristo que eles dariam muito fruto. E é essa mesma palavra que Jesus tem para as nossas vidas. Nós precisamos permanecer nele, porque aquele que não permanece, ele é lançado fora, ou seja, ele não terá mais parte com Cristo. Versículo 6 é que vai nos afirmar isso. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Olha só que palavra séria é isso aqui. Então, nós precisamos verdadeiramente ter um relacionamento em intimidade com Cristo, porque é isso que nos fará produzir frutos. E dessa forma nós vamos ser ramos frutíferos e não ramos infrutíferos que terão de ser lançados fora. Mas talvez você se pergunte: Bebel, tudo bem, eu quero produzir frutos, mas que frutos são esses? Que frutos que eu estarei produzindo quando eu estiver com Jesus? Porque nós precisamos saber que frutos são esses para saber se
de fato nós estamos sendo frutíferos. Então o que acontece? Nós temos o fruto dos lábios, Hebreus 13, versículo 15, eu recomendo você estar lendo aí na sua Bíblia, o fruto das nossas obras, Colossenses 1, 10, e o fruto das nossas atitudes, Gálatas 5, 22 e 23. E como que nós fazemos para produzir esses frutos? É aquilo que eu já falei, basta nós estarmos verdadeiramente ligados em Cristo, porque aqueles que estão ligados a Ele, aparentemente, esses não vão produzir frutos, mas aqueles que verdadeiramente o buscam com intensidade e comunhão, esses produzirão muitos frutos, porque na verdade, quem vai produzir esse fruto em nós é o próprio Jesus, e Ele já nos afirmou, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Agora, se vocês estiverem em mim, dessa forma vocês vão produzir muitos frutos. E a partir do versículo 9, nós já podemos ver uma exposição do que vai acontecer quando nós realmente permanecemos em Jesus. Ele vai nos falar que assim como o Pai o amou, assim também nós devemos permanecer no amor dele. Nós devemos amar uns aos outros. É que Jesus já está nos mostrando como que nós vamos conseguir produzir esses frutos, permanecendo no amor dele e também amando aos outros. E no versículo 13, Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E nós sabemos que ele estava falando isso aqui aos seus discípulos, para ele mostrar que aquilo que ele estaria fazendo mais tarde era por amor, como ele o fez, ele entregou a sua vida por amor. E ele vai dizer no versículo 14: vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Que maravilhoso. Nós já não somos mais chamados servos, mas amigos, aquele que é próximo, aquele que é chegado. Veja que Jesus aqui está nos chamando a um relacionamento de intimidade. Permaneçam em mim, sejam meus amigos, estejam próximos, porque tudo que o Pai me revelou, isso eu fiz conhecido a vocês. Da mesma forma, eu desejo que vocês permaneçam no meu amor, permaneçam em mim. Bom, pessoal, então eu fiz aqui algumas marcações e algumas anotações a respeito daquilo que eu falei com vocês, que Jesus deseja ter um relacionamento em intimidade, ele quer ser nosso amigo próximo, e para ter esse relacionamento nós precisamos de obediência. Ao obedecê-lo, nós vamos realmente permanecer em seu amor. Eu também marquei aqui o versículo 16, que é um versículo maravilhoso, eu marquei de verde, porque para mim simboliza esperança, simboliza encorajamento, e diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse versículo é simplesmente maravilhoso porque nos mostra que Jesus foi quem nos escolheu e é Ele quem nos capacita para que possamos dar fruto e fruto que permaneça, a fim de que tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, o Pai nos conceda. Então ficaram assim as anotações em relação à nossa meditação dessa palavra de hoje. Aqui na minha Bíblia, coloquei vários post-its, fiz aqui algumas anotações e já deu para entender bastante, né? A gente consegue meditar bem, por isso que eu sempre enfatizo para vocês a importância de meditar, porque é através da meditação que você vai entender como que essa palavra se aplica na sua vida e o que você precisa entender daquilo que você está lendo. Por isso é muito importante que você tenha calma, que você leia devagar, que você se aprofunde realmente em cada passagem que você estiver lendo, para que você possa sempre entender aquilo que Deus tem a ministrar no seu coração. Agora que eu já fiz essa anotação aqui, eu quero aproveitar para fazer com vocês uma anotação aqui no caderninho com o método que eu mostrei recentemente para vocês aqui na aba comunidade do canal, que é o método Apple, em que cada letra vai significar uma anotação que você deve fazer. O A representa atributos de Deus, o primeiro P representa promessas, o segundo P representa princípios, o L representa lições e o E representa exemplos. Então eu vou estar preenchendo isso aqui conforme essa passagem que nós lemos hoje e eu vou mostrar para vocês como que ficou, para que você possa também fazer aí na sua casa. Bom, pessoal, então eu terminei aqui as anotações e ficaram desse jeito. Então eu anotei sobre o atributo de Deus que reconhece nessa passagem, promessa, princípio, lição e exemplo. Dessa forma, fazendo esse tipo de anotação, você consegue identificar como aplicar a palavra de maneira prática na sua vida. Então agora que nós já finalizamos o nosso momento de leitura, meditação, anotação, nós vamos estar finalizando com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude a colocar tudo isso em prática. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento em que passamos estudando a Tua Palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou
ensinou e nos mostrou hoje. Eu te peço que o Senhor continue nos ensinando e nos instruindo para que possamos sempre viver de acordo com a tua vontade e o teu querer. Continua, Senhor, nos dando a sabedoria e a compreensão para que possamos sempre aprender mais da tua palavra e viver em conformidade com a tua vontade. Nós entregamos diante de ti este momento de estudo, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e te pedindo que o Senhor nos ajude a praticar tudo aquilo que nós aprendemos hoje. No nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, então nós terminamos por aqui. Fiquei muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho sobre como eu estudo a Bíblia. E eu espero muito que tenha te ajudado, que você possa aplicar tudo isso para verdadeiramente estudar mais da Palavra de Deus de maneira eficiente e conseguir aplicá-la em sua vida. Lembre-se sempre que o nosso objetivo é nos aprofundar em intimidade com Deus e para isso nós precisamos nos dedicar às disciplinas espirituais, entre elas a leitura bíblica. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Fica com Deus, um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!